tema da mensagem de hoje é Fala Comigo. Amém? Um tema simples, assim como a mensagem, porém com uma profundidade muito grande. E eu espero que, assim como eu, você possa também sentir, amém, Deus falando com você. Então, certa vez, uma mulher que ela era estéril, ela não podia ter filhos. Em uma época que não ter filho era devastador para uma mulher. Ela precisava ter filhos. E essa mulher, ela estava diante de uma situação onde as outras mulheres em volta, elas tinham vários filhos e ela não podia ter filho. Então ela estava ali desesperada. Ela estava se sentindo ali humilhada. Provavelmente, cada vez quando ela via uma criança ali e não poder ter um filho, há muito tempo atrás, né, hoje já é ruim, há muito tempo atrás, pela cultura da época, era pior ainda. E essa situação deixou essa mulher extremamente amargurada. Deixou ela extremamente triste por não poder ter filhos. Então essa mulher, ela clama a Deus. Ela busca Deus, ela vai até o templo, ela se rasga ali, ela ora pedindo para que Deus desse um filho a ela. E voltando do templo, ela recebeu uma profecia e Deus cumpriu essa profecia que foi feita na vida dela e ela pôde ter um filho. E esse filho ela entregou para Deus. Como se fosse uma oferta de gratidão. Foi Deus que me deu esse filho. E foi lá e entregou esse filho para viver no templo. E esse filho era Samuel. E nesse templo, ele estava aprendendo muitas coisas com Eli, que era um sacerdote ungido do Senhor. Ele aprendeu desde pequeno muitas coisas sobre a palavra de Deus. Eu convido você para abrir a palavra de Deus em 1 Samuel 3, amém? Versículo 4 até o versículo 14. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Versículo 11. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e eu cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com o sacrifício, nem com a oferta de manjares. Amém? Abaixe a sua cabeça e vamos orar novamente. Senhor Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor Deus. Que em nome de Jesus possamos nesta noite falar e escutar, ó Pai, a Sua voz em nossa vida, Pai. Que possamos, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, compreender
as verdades da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então nós veremos aí a seguir, amados, 3 lições que nós vamos conseguir extrair desse texto. Na verdade, existem várias outras lições. Eu vou trazer somente 3 lições que dá para extrair desse texto, para a gente aprender a ouvir ou melhorar a forma com que nós ouvimos a voz de Deus. Amém? A primeira lição, amados, é que para reconhecer a voz de Deus, é preciso ser íntimo de Deus. É preciso ter intimidade com Deus. Quando você é íntimo de uma pessoa, ela liga para você e pela voz você já reconhece ela. Só que se você não tem intimidade, se você não conversa muito com aquela pessoa, quando ela te liga e ela começa a falar um monte de coisa, aí depois você, me desculpa, mas quem que está falando? Porque não tem tanta intimidade assim. É natural isso. Então, nós precisamos, amados, é preciso ter intimidade com Deus. No versículo 7 que nós lemos, está escrito: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha que engraçado. Samuel, ele não estava desde pequeno na casa do Senhor? Desde criança? Nos capítulos anteriores, depois se você ler, você vai ver que é até bonitinho, né? Como a gente fala, porque ele tinha uma roupinha de sacerdote, feita de linho, tamanho mini, que a mãe dele tinha feito para ele, e ele já pregava a palavra de Deus. Então todo mundo, provavelmente, imagina, se você vê um mini pastor, um pastorzinho com terno e gravata pregando a palavra de Deus, não é bonito? Então provavelmente era legal, porque ele vivia na casa de Deus, ele tinha a palavra, desde cedo ele já pregava a palavra de Deus, Deus já usava ele. E os estudiosos dizem que ele era um adolescente nessa época, aqui, do texto que nós lemos. Ele tinha aproximadamente 12 anos, o que os estudiosos indicam. E apesar dele ter vivido tanto, entre aspas, desde muito cedo, na casa de Deus, de ter a sua mãe Ana ali, fervorosa, que fazia uma roupinha para ele de sacerdote, nesse texto está dizendo: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E eu te pergunto, você conhece o seu Senhor? Quando Ele fala, você compreende a voz dEle? Você compreende Ele falando na sua vida? Irmãos, então, apesar dele ser ainda muito novo e de ter sido ensinado diretamente para um sacerdote, a Bíblia diz que nesse ponto aqui ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Samuel, a Bíblia diz que ele foi disciplinado, ele foi forjado ali por Deus, só que ele ainda não conhecia o Senhor. O interessante aqui desse texto, que nós precisamos trazer para a nossa vida, é justamente isso. Não basta apenas você falar ou ouvir sobre Deus. Você precisa conhecer a Deus. E a única forma de você conhecer a Deus é você ser íntimo de Deus. Amém, irmãos? Então repete comigo: Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Precisamos escutar, porque Deus tem falado à nossa geração. Deus tem falado aos nossos corações, mas nós precisamos ter intimidade com Deus. Lembra aquela correria do dia a dia que eu falei no começo? Essa correria do dia a dia não pode ser desculpa para você não ter intimidade com Deus. Porque para você ter intimidade com Deus, tudo o que você faz tem que ser com Deus. Tudo o que você faz, ou até mesmo o que você deixa de fazer, Deus tem que estar ali, 100% do tempo contigo. Então, irmão, busca intimidade com Deus. Amém? Nós podemos ver aqui que apesar dele viver na casa de Deus, ele não tinha aí tanta intimidade assim. Amém?
A segunda lição que nós precisamos para poder reconhecer a voz de Deus é que, para reconhecer a voz de Deus, é preciso disposição para adquirir profundidade. Disposição para adquirir profundidade. Quando nós vemos antigamente, como nós falamos aqui, onde era necessário um pouco mais de profundeza no assunto para você poder falar sobre aquele assunto, inclusive quando você faz uma pós-graduação, ou até mesmo quando você chega no mestrado, a partir do momento que você chega no doutorado, você começa a ter algum tipo de opinião. Antes disso, nem opinião você tem. Quem fez TCC aqui sabe que você discute no TCC a opinião de outras pessoas que são estudiosos. Né? Então você não é exclusivo, né? Nada se cria, tudo se copia. Eu pensei uma coisa, alguém já pensou nisso. Não é verdade? Então, não somos tão bons assim. Mas, amados, para você buscar a ser melhor, você precisa de ter disposição. Você precisa ter disposição para você conseguir adquirir algum tipo de profundidade. Aqui Deus, ele está falando com Samuel. Ele falou uma vez, só que Samuel não entendeu. Ele achava que era Eli. Né? Até algo interessante que nós falamos na introdução, algo bastante interessante para a gente se aprofundar um pouco, é que imagina um adolescente hoje de 12 anos. Aí não era o pai dele aqui, mas alguma autoridade, alguma pessoa mais velha, porque no texto aqui que nós lemos no começo, fala que Eli era uma pessoa muito velha. Né? Ele já estava cego, os seus olhos estavam escurecendo, ele era muito velho, ele era já um ancião, um sacerdote muito antigo. E ele vivia com ele. E uma vez, Samuel, ele já levantava rápido, pelo que o texto mostra, e já ia perguntar: fala, Eli, olha que educação, né? E é contrária do que a gente tem hoje, né? Então eu não sei se quem tem filhos nessa idade, se você gritar o nome, eu não sei quanto tempo ele vai demorar para isso, se ele, né, até fingir que está escutando, né? Pode acontecer, né? Mas pela terceira vez, as 3 vezes ele foi. A primeira pode até ser que aconteça, mas falou que não é nada. Aí chamou de novo, não vai mais, não é verdade? Mas não, ele era um rapaz aqui muito educado. E 3 vezes, aí ele chegou até Eli e ele falou, ele já percebeu, ele tinha mais experiência, ele percebeu, é o Senhor falando com ele. A próxima vez você responde que é o Senhor falando com você. E o interessante é que Samuel, aí sim ele ouviu a voz de Deus. Por ser muito novo, ele demorou muito tempo para ele conseguir assimilar a situação. Ele era um rapaz muito jovem. Aí eu pergunto para você, qual que é a sua idade? Você deve ter pensado muito ou pouco, né, fisicamente, mas eu estou querendo perguntar qual que é a sua idade em relação à profundidade que você tem com Cristo. Qual que é a sua idade? Será que você é um adolescente? Será que você é um jovem? Será que você é um adulto? Será que você adquiriu maturidade para escutar quando Deus fala com você? Irmãos. E muitas das vezes Deus, ele tem falado conosco e nós não escutamos. Antes, Deus, ele falava através de visões, que foi o caso aqui de Samuel. Ele falava através de outras formas, às vezes diretamente, com palavras assim, diretamente ao homem. Mas nós sabemos que o véu se rasgou, tem uma grande história aí por trás disso, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Aqui Deus falou através de uma visão para Samuel, não foi? Através de uma visão, Deus falou com ele. Mas hoje Deus fala conosco através
da palavra de Deus. Muitas coisas foram reveladas já aqui, amados. Deus tem falado conosco, mas a nossa sociedade, no contexto geral, não tem ouvido a palavra de Deus. Muitas das vezes, nós estamos como esse adolescente ou até mesmo pior. Às vezes Deus fala 10, 15, 20 vezes e nós não estamos escutando a voz de Deus. Nós podemos ouvir Deus também e falar com Deus, ter essa intimidade com Deus, e podemos também, precisamos de disposição para ler a palavra de Deus. Nós precisamos de disposição para orar. Nós precisamos de disposição para buscar a esse Deus, para conhecer Ele, para adquirir profundidade com Ele. Mas para isso, amados, é necessário disposição. Como está a tua vida? Está muito corrido? Irmãos? Tá correria, não dá? Irmãos, precisa de disposição. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos um tempo que nós nascemos e nós temos um tempo que nós vamos morrer. E eu te pergunto, o que você tem priorizado na sua vida? Qual é a prioridade da tua vida? A palavra de Deus, aqui já está falando. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? Serão o quê? Então por que nós estamos nos preocupando? Olha a confiança que você precisa ter com esse Deus. Não estou falando para você largar tudo, porque já aconteceu isso na Bíblia. O povo falaram para eles que Jesus ia voltar, e o pessoal pegou e começou a vender as casas e falou: Jesus vai voltar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer da forma com que você pensa, que você age com as coisas. Nós precisamos confiar em Deus. E a partir do momento que nós confiarmos em Deus, a nossa preocupação vai mudar. Por que a nossa preocupação vai mudar? Quando uma pessoa, ela é uma criança, com o que ela se preocupa? Ela se preocupa em brincar, ela se preocupa em ter uma coisinha melhor que a outra criança. Com coisas pequenas. Às vezes, o pai brigou ali, acabou o mundo. Acabou o mundo ali. Por quê? A visão ela é limitada. Aí quando ela se torna adolescente, jovem, vai expandindo. Aí, para eu ter alguma coisa, eu vou ter que trabalhar. Meu pai me dava e agora ele não vai me dar mais. E aí? Eu vou ter que trabalhar. Se ele não aprendeu a trabalhar para ter as coisas, ele vai sofrer. Até aprender a trabalhar. Então, olha que interessante, amados. Agora pensa na tua vida espiritual. A profundidade que você precisa ter com Cristo. A gente falou de intimidade. E agora a gente está falando de disposição para adquirir profundidade. E eu te pergunto de novo, qual é a tua idade? Quantos anos espirituais você tem? Amém? Nós precisamos, amados, ouvir a voz de Deus. E Ele fala conosco todos os dias através da sua santa e bendita palavra. Através da leitura da palavra de Deus. Através de uma pregação, de uma mensagem como nesta noite, Deus está falando com você. Através dos louvores, nós louvamos aqui. Através da devocional, então Deus está falando com você. Amém? A palavra de Deus está aqui, não precisa de um sonho. Pode vir em sonho, eu não sei. Mas a palavra de Deus já está aqui. Você não precisa ficar procurando sinais ou ficar esperando que um profeta venha e fale e desça aquela luz bonitinha e mostra o caminho. Abner, segue esse caminho. Não, amados, a palavra de Deus já está dizendo aos nossos corações. Basta você saber ouvir e ouvir com maturidade. Amém, irmãos? Fala, Deus. A terceira lição e a última lição, amados, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite,
Nós vamos ler agora do versículo 11 em diante, o mesmo texto. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e eu cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Nesse texto nós vemos aqui claramente que isso foi o que Deus falou através da visão para Samuel. Então, pense bem, ele viveu ali com o sacerdote Eli, era o mestre dele. E ele escuta Deus dizer para ele que ele vai castigar Eli, porque os filhos deles cometiam pecado e ele era conivente com aquela situação. Ele sabia e provavelmente não fazia muita coisa. Já largou de mão e deixou. Ele foi conivente com a situação. Então imagine esse jovem de aproximadamente 12 anos, ouvindo essa informação sobre uma pessoa que era o tutor, o mestre dele. Se fosse nos dias de hoje, então tudo que eu aprendi está errado, então vou sair fora e estou com depressão. Não é verdade? Sei lá, não sei qual que ia ser a reação. Mas apesar de jovem, de entre aspas, não conhecer a Deus, olha que interessante a maturidade que esse jovem teve. Ele escutou aquelas informações, ele ainda ficou meio assim para saber se ele ia contar ou não, guardou um pouquinho a informação, mas ele respeitou Eli. Eli falou: não, você tem que me contar. Deu uma pressionada nele ali, depois os irmãos podem continuar o texto. Aí ele foi e contou. E continuou ali, respeitando o seu servo. Respeitando o seu senhor, o seu mestre. E olha que interessante, amados. Nós vemos como que uma criança vê um mestre ou um professor hoje. Antes até falava o nome do professor. Nossa, eu aprendi com fulano de tal, com a boca cheia. Hoje é capaz das crianças nem saber mais o nome do professor, e não está nem aí para o professor. Mas antes tinha uma profundidade maior aí nessa questão. Mas nós vemos aqui, amados, que muitos não querem aprender com as pessoas mais velhas. Aquele negócio que eu falei sobre ver algumas frases, acha que sabe de tudo e quer bater de frente com uma pessoa que tem mais tempo, que tem mais idade. E quando vê essa pessoa que não é perfeita, cometendo algum tipo de erro talvez, aí vai lá e se abala e acabou, não acredito mais em Deus, agora eu sou, esqueci a palavra que fala, ateu, agora eu sou ateu, graças a Deus. E desacredita de tudo. Fulano de tal falou isso, me ensinou desse jeito e agora ele fez aquilo, tô fora, não preciso de igreja. Não é verdade? São os adolescentes ou as crianças aí espirituais que por qualquer vento, qualquer coisa, acaba saindo da igreja, que acontece. E nós não somos perfeitos. Nós vemos aqui que a família de Eli, como todas as outras famílias, não é perfeita. Claro que era pecados abomináveis, a palavra de Deus diz isso. Mas o que eu quero frisar com vocês é a maturidade que esse jovem teve. Que nós possamos ter essa maturidade e esse discernimento para saber separar as coisas. E amados, ninguém é perfeito. Se só a fé estiver baseada em uma pessoa, talvez no seu mestre, na pessoa que te tutoriou de alguma forma, você está ferrado. Porque a sua fé tem que estar em Jesus. A sua fé tem que estar em Deus. Isso é sinônimo de maturidade. A ilustração que eu quero trazer, talvez alguns aqui já conheçam, é sobre os macacos. Fizeram um experimento, pegaram 5 macacos e colocaram dentro de uma jaula. Não sei se o pastor já conhece essa ilustração. 5 macacos dentro de uma jaula. E colocaram um cacho de banana assim,
uma bananeira assim, um cacho de banana lá em cima. Aí o que eles faziam? Eles escalavam, pegavam uma banana, comiam e deixaram por um tempo assim. Depois de um tempo, eles colocaram um sistema de choque ali. Então eles subiam e na hora que eles pegavam a banana, tomava choque. Aí eles desciam, caíam lá. Aí subia choque. Depois de tomar muito choque na vida deles ali, o que acontece? Eles pararam de subir. Aí tiraram um macaco, ficaram só 4 macacos que tinham tido a experiência de subir na árvore, colocaram só esse macaquinho lá. E a primeira coisa que esse macaquinho foi fazer, ele foi subir na árvore. Na hora que ele foi subir, os outros pegaram ele e puxaram ele para baixo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que alguma coisa ali ia dar ruim. Alguma coisa ali ia dar ruim. Ele foi trocando os macacos e chegou num período que os 5 macacos que estavam na jaula, eles não tinham tomado choque. Mas quando trocavam o macaco, eles seguravam também para não subir. Então, amados, que nós possamos aprender com a experiência dos outros. A palavra de Deus, em Provérbios, ela diz que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Não é exatamente assim, mas quer dizer isso. O sábio, ele aprende com o erro dos outros, mas o tolo, ele se estriba pelos seus próprios conhecimentos. Então que nós possamos, em nome de Jesus, aprender com as pessoas que estão em nossa volta. Que nós possamos compartilhar das coisas que vem acontecendo com as pessoas que estão à nossa volta. Procure uma pessoa que tenha maturidade em Cristo, converse, compartilhe. É preciso. Isso é importante, amados. Nós precisamos compartilhar. Amém, irmãos? Você tem ouvido a voz de Deus na sua vida? Você tem conversado com Deus sobre as coisas que vêm acontecendo na sua vida? Se a resposta for sim, que não basta apenas saber, não basta apenas só saber, obedeça, assim como Samuel obedeceu. Obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus. Não basta apenas saber. Se a resposta for não, preste um pouco mais atenção nas prioridades da tua vida. Busque profundidade, seja íntimo de Deus, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Amém? Abaixe sua cabeça nesse momento e vamos falar com Deus. Amém?